Olá, tudo bem? Você já ouviu algumas histórias bem loucas sobre a educação de Jesus? Já ouviu falar que ele foi para as montanhas, que ele aprendeu com mestres do hinduísmo, com os filósofos gregos? Será que isso é verdade? O que a gente pode saber de verdade sobre a educação que Jesus teve? Antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, peço para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, também siga o Vocálise nas redes sociais e acompanhe a série que nós estamos fazendo sobre a história de Jesus. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, entre lá no nosso canal e veja os outros vídeos para ir acompanhando junto com a gente essa história maravilhosa que com certeza vai cativar você. Logo após o nascimento de Jesus, sabemos que houve uma grande perseguição feita pelo Herodes o Grande. E nós sabemos, como nós vimos no vídeo passado, que por causa dessa perseguição, José, Maria e Jesus acabam fugindo para o Egito. Lá, Jesus permaneceu com seus pais até os 3 anos de idade. Logo que ficou sabendo da morte de Herodes, José decidiu voltar com sua esposa e com Jesus para a região dos judeus. No primeiro momento, ele quis estabelecer a sua residência nova em Belém ou numa região próxima de Jerusalém. Afinal, ele acreditava que Jesus ainda seria o rei de Israel e por isso queria ficar por perto de Jerusalém, para que Jesus fosse educado da melhor forma possível nas escolas de sua época e pudesse estar próximo do poder que José acreditava que um dia seria dele. Mas Arquelau, o filho mais parecido com Herodes, era o governador da Judéia. Sabendo disso, tendo medo, José tomou uma decisão importante. Ele não sabia, mas essa decisão foi conduzida por Deus. Ele resolveu voltar para Nazaré. Nazaré ficava numa região pobre, a região da Galileia. Era a região considerada o interior do país, onde as oportunidades para educação e para trabalho eram menores do que na região principal, a região onde ficava Jerusalém, a região da Judéia. Além de Nazaré ficar em uma região de interior, ela era ainda citada pelas pessoas como uma das piores cidades daquele lugar. Podemos saber disso pela reação de um dos discípulos de Jesus. Natanael, quando foi chamado, perguntou se poderia vir alguma coisa de bom de Nazaré. Esse era o conceito geral que se tinha sobre os habitantes daquele lugar. A verdade é que as pessoas de lá, além de serem grosseiras por terem pouca educação, eram conhecidas por serem maldosas, por serem pessoas às vezes até desonestas. Jesus foi criado então num ambiente que era considerado hostil pela maior parte das pessoas, um lugar onde não se educaria um grande líder, teoricamente. Isso aos olhos humanos, aos olhos de Deus, as características da boa educação são outras. Nazaré oferecia algo muito importante para a educação de Jesus. Em primeiro lugar, um conflito constante com o pecado. Uma vez que os habitantes de lá eram realmente maus, era necessário que Jesus estivesse sempre em guarda, sempre protegendo o seu caráter, para não pecar junto com eles, para não mudar a sua vida, o seu caráter e acabar seguindo os companheiros que estavam por ali. A necessidade de estar sempre alerta foi algo que Jesus aprendeu desde muito cedo. Além disso, Nazaré era cercada por uma natureza maravilhosa. Era uma aldeia cercada de montanhas e se afastando um pouco dessa aldeia, de onde ficavam as pessoas, Jesus podia passar tempo estudando a sós com Deus. A natureza tem um valor muito importante na verdadeira educação. Jesus havia tido a oportunidade, sendo ele Deus, de escolher qualquer lugar para ir, para nascer, qualquer família, qualquer lugar, qualquer classe social. Mas na sabedoria divina, foi decidido e Jesus no céu aceitou que ele seria criado em Nazaré e que ele teria como instrutores a Bíblia, a natureza e a sua própria mãe. No contato com a natureza, nós podemos perceber a sabedoria e o amor de Deus. Se entendermos que a natureza foi deixada como um presente para nós, perceberemos a bondade de Deus e o quanto Ele nos quer felizes. Jesus teve a oportunidade de aproveitar esse presente, de conhecer esse presente, enquanto esteve em Nazaré. E as lições da natureza ficaram tão fundas no seu caráter e no seu coração que quando mais tarde ele começa o seu ministério, suas parábolas estão recheadas de elementos da natureza e de histórias relacionadas ao plantar e colher,
ou aos animais, ou ao trabalho dos pastores, podemos ver como a relação que Jesus teve com a natureza foi importante para gravar no coração dele as lições que ele transmitiria para nós. Mas como eu disse, a natureza não é o suficiente para educar um ser humano, muito menos alguém que tem a missão que Jesus tinha. Ele ainda precisava do auxílio de sua mãe. Ele foi um filho obediente durante todo o tempo em que esteve em Nazaré. A Bíblia não dá nenhuma margem para interpretação ou para a ideia de que Jesus tenha saído de Nazaré alguma vez para receber instrução de qualquer outro mestre. Pelo contrário, nem mesmo dos mestres judeus Jesus recebeu instrução. Em uma das discussões que teve com os fariseus, algumas pessoas ficaram admiradas e chegaram a dizer: como este homem sabe as letras sem as ter aprendido? Quando eles dizem isso, eles não estão dizendo que Jesus era analfabeto, eles estão dizendo que Jesus nunca estudou na escola formal em que os rabis estudavam e em que a maioria das crianças se formava. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu novamente fazer algo diferente do que os seres humanos imaginariam em termos de educação. Não nas escolas formais, mas sob a supervisão de Maria, foi que Jesus aprendeu a ler e aprendeu através da fonte mais perfeita que poderia ter aprendido. Foi utilizando a Bíblia que Jesus foi educado. Ele tinha um conhecimento das Escrituras impressionante. Tanto é que mesmo os fariseus e os mestres da lei, quando questionavam Jesus, saíam surpreendidos com o conhecimento dele e surpresos com a própria ignorância deles mesmos, porque quando comparados ao conhecimento que Jesus tinha, parecia que eles não conheciam nada. Jesus mergulhou de verdade no conhecimento da Bíblia. Foi educado de acordo com o que diz a palavra de Deus. E o resultado dessa junção entre uma educação familiar, com base na Bíblia e cercada pela natureza, foi um caráter perfeito, um caráter perfeitamente simétrico, testado o tempo todo pelas dificuldades da pobreza e pelas dificuldades do ambiente ruim que Nazaré proporcionava. Essa história é uma lição importante para alguns de nós, que usamos como desculpa o ambiente, que dizemos que não é possível ser mais santo ou ser melhor em determinados lugares ou em determinadas circunstâncias. Jesus foi colocado no pior lugar, foi ali que o seu caráter foi refinado. Nós não podemos nos dar ao luxo de apresentarmos desculpas na formação do nosso caráter e na nossa fidelidade a Deus, porque de fato, nenhum de nós tem desculpas melhores do que as que Jesus teria para pecar ou para desistir do plano que Deus havia proposto para ele. Além disso, devemos aprender que a fonte da verdadeira educação é a Bíblia. Se queremos desenvolver valores sólidos nos nossos filhos, se queremos uma educação verdadeira, precisamos nos aproximar dela. O mundo tem virado as costas para a Bíblia. Pelo mau entendimento da palavra de Deus, tem considerado que a Bíblia traz preconceitos ou que a Bíblia traz uma interpretação muito estreita da realidade, quando a verdade é exatamente o contrário. É a Bíblia que tira de nós os preconceitos, que ajuda-nos a ver o nosso próximo como nosso irmão. É a Bíblia que traz uma interpretação ampla da realidade, que nos ajuda a ver o mundo como é e nos ajuda a ver o futuro como Deus quer que nós vejamos, como um momento de um encontro muito especial com aquele que nos criou e aquele que nos educará, se nós assim permitirmos.